Desperta muita curiosidade. Por quê? Porque ninguém sabe o dia de nascido, quem é a mãe, quem é o pai, de onde veio, para onde ia. E é interessante que atrás dessa figura, a sombra dessa figura representa o próprio Senhor Jesus. E é nisso que a gente vai tentar passar aqui para vocês. Hebreus capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10 diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, o encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente o nome dele significa rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como é grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam os descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi encontrado deste. Como eu falei, há muitas curiosidades sobre a figura desse personagem bíblico chamado Melquisedeque. E aqui a gente já, desde o texto bíblico, já entende o significado do seu nome. O autor da carta aos Hebreus faz questão de trazer o significado no texto bíblico de que Melquisedeque significa a justiça e depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. E logo mais, ele faz questão de enfatizar que não tem uma genealogia bíblica como é costume da própria Bíblia tratar os seus personagens, trazendo a sua genealogia. Mas Melquisedeque é diferente. A Bíblia diz que ele não tem pai nem mãe. E não há nenhuma genealogia que comprove o seu sacerdócio levítico, mas também que pudera. Levi não havia nascido, mas já estava Levi no corpo de Abraão, e é assim que o texto vai tratar. Mas entenda uma coisa, meu querido, para nós compreendermos melhor o interesse do autor da carta dos Hebreus em citar essa figura tão enigmática aqui no livro de Hebreus, ele tem um propósito, e para a gente encontrarmos esse propósito é necessário a gente entender o contexto do texto aqui. A interpretação ela deve partir dessa compreensão de qual era o motivo dessa carta e para qual era o seu destinatário, porque quando a gente consegue ligar essa interpretação, a gente vai entender o porquê do Novo Testamento trazer e principalmente um capítulo inteiro do livro de Hebreus, trazer essa figura tão importante para compreendermos essa verdade. Interessante também ressaltarmos que não há fielmente uma assertividade a respeito de quem escreveu a carta dos Hebreus para o povo hebreu, né? Alguns apontam para o apóstolo Paulo, e eu posso considerar que sim, porque aquele que escreveu essa carta dos Hebreus escreve ela com grande particularidade, né? Ele consegue colocar ali os conceitos fundamentais do judaísmo, e com uma grande particularidade ele também toca na questão da Torá, do Antigo Testamento,
mostrando que ele próprio, o escritor dos Hebreus, era um judeu que conhecia a pessoa de Jesus e que estava inserido na religião judaica há um tempo, mas agora que ele conheceu a Jesus, ele tem a compreensão de que tudo ali que estava no Antigo Testamento era simplesmente uma figura de algo maior. Quem era esse algo maior? A pessoa bendita de Jesus. É então que a gente vai encontrar até mesmo num texto de Colossenses capítulo 2:17, que diz bem assim: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Ou seja, as coisas do Antigo Testamento era a sombra das coisas futuras, da nova e eterna aliança. E para que a gente venha entender, como eu falei, a gente tem que entender o contexto, porque a Bíblia, ela explica ela mesma. Não adianta a gente andar pelo que a gente acha, nós temos que se basear na verdade daquilo que foi escrito. E para que a gente venha conhecer a pessoa enigmática de Melquisedeque, a gente tem que primeiro levantar esse pano de fundo para a gente entender a compreensão do porquê esse personagem foi inserido, para que a gente venha conhecer mais da verdade das Sagradas Escrituras. E o escritor de Hebreus, ele tem esse cuidado de mostrar que toda a lei e os profetas se cumprem na pessoa bendita de Jesus, que o Antigo Testamento ele está ligado, correlacionado com o Novo Testamento, com a nova aliança, só que essa nova aliança ela é eterna, sendo que a antiga aliança foi algo provisório, algo que foi de muita importância. Tanto é que Jesus mesmo falou que ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei. E é por conta disso que o escritor da carta aos Hebreus, ele tem esse esforço, esse cuidado de levantar de volta essas verdades, por conta que o destinatário daquela carta era aqueles judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, mas estavam sendo minados por judeus que eram ortodoxos na questão da religião judaica e queriam dizer, ou até mesmo persuadir para aqueles judeus que se converteram a Cristo, que o cristianismo era apenas uma ramificação da questão da religião judaica, sendo que isso é uma completa mentira. E aqui eu quero denunciar algo que está infelizmente acontecendo também nas igrejas nos dias de hoje, que há uma questão de judaizar a igreja de Cristo nos dias de hoje. Tem muitos movimentos hoje judaicos que buscam trazer elementos da religião judaica para dentro da igreja cristã. Isso é um retrocesso. É retrocesso a igreja de Cristo querer retroceder para as tradições judaicas, sendo que aquilo que aconteceu no judaísmo era apenas algo provisório daquilo que havia de vir, tudo era algo figurativo. E o que vemos hoje é esses movimentos dizendo que a igreja, durante todos esses séculos, andou em um segmento errado, no sentido de que a igreja tem que se voltar para o judaísmo para poder, de fato, viver um verdadeiro avivamento. É isso que essas igrejas judaicas cristãs, supostamente ditas, tentam pregar para o povo de Deus, e tem sim arrecadado um grande rebanho da igreja de Cristo. E a gente tem que denunciar: a igreja de Cristo, ela é limpa, ela é pura, ela é imaculada, ela não precisa ser colocado nada, inserir nada nela e nem ser retirado de nada dela. Ela tem que andar simplesmente na verdade do evangelho do Senhor Jesus. E o que a gente entende é que não é trazendo de volta costumes ou até mesmo um fardo de circuncisão, ofícios de ovelhas, ou então de ornamentos de manto, alguma coisa do tipo, da questão da religião judaica para dentro da igreja. Não é a igreja que tem que se converter ao judaísmo, mas é o judaísmo que tem que se converter à igreja de Cristo. E esse é o propósito da carta de Hebreus, para deixar bem claro a separação do judaísmo do cristianismo. Isso faz cair por terra toda a visão de uma igreja judaica cristã. A igreja simplesmente tem que ser cristã. Amém? Eu creio que essa seja a interpretação mais fidedigna à verdade das Escrituras, e principalmente ao livro de Hebreus, para mostrar para cada um de nós que nós não devemos retroceder a uma cultura ou a inserirmos elementos do judaísmo dentro da igreja de Cristo.
Eu acho tremendo a carta de Hebreus, porque ela vai fazer essa separação incisivamente. Todo judeu que almeja a salvação deve perseverar a sua fé em Cristo Jesus. E aqui o autor da carta de Hebreus, e eu quero aqui mais uma vez reiterar isso, ele vai trazer argumentos fortíssimos para todo aquele que está ainda ligado a uma religião mística do judaísmo, ao invés de se conectar na verdade que é Cristo Jesus. Ele vai trazer aqui uma verdade da própria Bíblia, pode ser assim dizer, do judeu, que é o Antigo Testamento. Ele vai trazer a figura do exemplo do sumo sacerdote eterno, que se chama Melquisedeque. E esse exemplo tipifica o sumo sacerdócio que é Cristo Jesus para os cristãos. Isso mostra que Jesus é o sumo sacerdócio, acima do sacerdócio de Levi, assim como foi Melquisedeque. E a gente vê aqui, aleluia, o escritor de Hebreus fazendo um paralelo entre Melquisedeque e Jesus. Como Melquisedeque figura ou tipifica a pessoa de Cristo. É esse o cerne da mensagem de Hebreus capítulo 7. E como eu falei, a figura de Melquisedeque é uma figura muito enigmática, porque ela só aparece duas vezes na Torá, no Antigo Testamento. A primeira delas é em Gênesis 14. E a segunda vez que Melquisedeque apresenta-se nas Sagradas Escrituras é em Salmo 110, versículo 4. E a completude, a explicação da questão de o que significa a pessoa de Melquisedeque está escrita em Hebreus 7, mostrando que Melquisedeque é de fato a sombra de Cristo, a tipificação, uma representação de Cristo no Antigo Testamento. E isso é maravilhoso, porque alguém que lê essa verdade, que ainda tenha no seu coração a ideia de que Cristo não é o Messias, ele vai compreender. Por isso que o autor tem esse cuidado de pegar a própria Bíblia de autoridade, de regra dos judeus, para comprovar que Jesus é o Messias. Jesus, assim como Melquisedeque, vai apresentar as características particulares do sumo sacerdote. A gente vê em Gênesis 14 também que Melquisedeque, quando ele se encontra com Abraão, e Abraão ele está vindo da matança dos reis por conta do resgate do seu familiar Ló, quando ele se encontra ali com Melquisedeque, é interessante em Gênesis 14 que Melquisedeque vai com pão e com vinho. E é interessante que a gente não pode interpretar isso de outra maneira, a não ser que quando ele vai ao encontro de Abraão com pão e vinho, mostra que como um sacerdote ele apresenta-se como um sacrifício diante do pai da fé chamado Abraão. E é interessante que Jesus, ele também na sua ceia, na santa ceia, ele também vai trazer os elementos do pão e do vinho, representando ali o seu corpo e o seu sangue como sacrifício propiciatório dos nossos pecados. Então, como sumo sacerdote, tanto Melquisedeque, que é a mesma pessoa de Jesus, eles vão se apresentar como um sacrifício diante de cada um daqueles que creem. E o segundo ponto que é interessante entre Melquisedeque, que tipifica a pessoa de Jesus, é que Melquisedeque vai orar pelo pai da fé, Abraão. E é interessante como o texto relata que o menor se submete ao maior, reconhecendo que Abraão era menor do que Melquisedeque. E isso demonstra para um judeu que está inserido na religião judaica que o cristianismo, que Jesus é maior do que Abraão. Tanto é que Jesus ele vai falar isso abertamente. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus vai declarar: em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. E se Abraão é o pai da fé, essa fé de Abraão estava inserida na pessoa de Jesus. É por isso que quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Abraão vai prestar dízimos a ele, vai entregar os despojos conquistados da guerra dos reis, que o texto de Hebreus 7 vem retratando, vem falando. Então que a gente vê também um outro papel do sacerdócio de Melquisedeque, que aponta para o papel do sacerdócio do Senhor Jesus, que é o de intercessor. O homem entende que não pode ele se aproximar diretamente da divindade.
O homem ele entende, e isso eu estou falando tanto dos crentes como dos pagãos, né? Como eles entendem que não podem chegar diretamente para a divindade que é Deus. É então que eles precisam do intercessor, do intermediador. E a Bíblia vai declarar claramente que só há um intermediador, só há um intercessor entre Deus e os homens. E esse intercessor é Jesus Cristo. Jesus é o nosso único intercessor. Não há Maria, não há anjo no céu, não há nenhum sacerdote na terra que mais possa nos interceder por nós. Somente o nosso sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. E se algum ser ou alguém tenta tomar esse papel de Jesus, seja anátema, não pode, não tem condições alguma. Somente aquele que fez o sacrifício pode ser um nosso intermediário entre nós e Deus. Abraão, ele entende isso. Abraão, quando se encontra com Melquisedeque, ele entende que ele está diante do intercessor. É então que ele se dobra, ele se submete. E a oração de Melquisedeque representa muito essa questão da intercessão. Esse papel de intercessor a gente vê claramente aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 19, que Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ou seja, se Abraão é o pai da fé, como é que tinha alguém que já reconhecia o Deus Altíssimo antes de Abraão? Você consegue compreender isso, povo de Deus? Então, Melquisedeque ele representa muito a questão desse sacerdócio, desse sumo sacerdócio que Cristo é. É a figura daquilo que Cristo seria. Então, Abraão, reconhecendo a pessoa do sumo sacerdócio de Melquisedeque, ele recebe essa intercessão. E o único biblicamente que representa esse papel de intercessor é a pessoa bendita de Jesus, como eu já falei antes. É interessante a gente parar para pensar e refletir aqui que Jesus ele vai declarar que ele não é apenas um dos caminhos que leva a Deus. Jesus ele vai enfatizar de uma maneira radical e absoluta que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Isso que o livro de Hebreus capítulo 7 está ministrando. A ideia que o texto passa não é a gente tentar elaborar uma visão, diferente daquilo que o texto está querendo passar. O texto está querendo mostrar claramente que Melquisedeque é simplesmente a sombra daquilo que havia de vir, ou seja, que o cumprimento de Melquisedeque está na pessoa de Jesus. Outro ponto aqui que a gente deve também lembrar, que traz sim certa polêmica, mas que traz também luz sobre esse assunto, é o dízimo. O dízimo aqui ele é tratado como algo totalmente espiritual, meu querido. Não é algo obrigatório, é algo que representa mais fidelidade, que representa mais uma aliança com Deus Altíssimo do que uma obrigatoriedade. O dízimo não é um carnê que você paga de um clube. O dízimo ele é manifestação de fidelidade e não de obrigatoriedade. E Abraão ele vai demonstrar muito isso para cada um de nós, porque Abraão, quando se está diante da presença de Melquisedeque, ele dá o dízimo de tudo que conquistou. E é interessante que não só Abraão, mas Jacó e Isaac, todos eles foram dizimistas. E eles não eram dizimistas por conta de uma obrigatoriedade ou por conta de uma barganha, ou seja, de eles darem o dízimo e receberem algo em troca. Não, eles davam o dízimo por conta de sua fidelidade para com Deus. É bom a gente notar que Melquisedeque, logo no versículo 1 de Hebreus 7, ele está voltando da guerra. E é interessante que o próprio Melquisedeque vai dizer que Deus o abençoou. E a resposta dessa afirmativa de Melquisedeque, de Abraão para ele, é a fidelidade dos dízimos e nas ofertas, mostrando que se não fosse a presença de Deus em sua vida, ele não teria vitória sobre esses reis. E vale também ressaltar que quando Abraão dá os seus dízimos ou os seus 10% dos seus despojos a Melquisedeque, ali ainda não estava sendo instituída a lei, porque Moisés é posterior a Abraão, ou seja, a lei não estava estabelecida. O dízimo não é uma lei, não é uma obrigatoriedade, mas é um compromisso de fidelidade, é um compromisso de aliança.
E aqueles que têm aliança entendem o propósito do dízimo. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus, com essa exposição que eu tentei passar para vocês. Eu espero que através desse áudio, desse podcast, você venha ser abençoado em nome de Jesus Cristo, que você venha entender que nós temos uma aliança que é eterna, mas essa aliança foi comprada através do sacrifício do Filho de Deus, através do sacrifício do perfeito homem aqui na terra, do segundo Adão, da pessoa bendita de Jesus. É através do sangue dele que nossos pecados foram redimidos, é através do seu sacrifício que nós fomos perdoados e reconciliados com Deus. Eu espero em nome do Senhor Jesus que você entenda isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a sua misericórdia é essa. Aqueles que o recebem, receberão a vida. E entenda, meu querido, não é o seu suor que vai trazer salvação para você, mas é o sangue precioso de Jesus. Eu faço a obra, você faz a obra de Deus ou busca servi-lo com grande zelo, não é para você se salvar, é porque você é salvo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.